Meus amigos, Flávio Dino quis bancar o brabo contra Trump, os Estados Unidos e a Magnitsky, mas acabou descobrindo que virou o próximo alvo para sofrer a Magnitsky por ignorar os alertas do Departamento de Estado americano. Dino, ao perceber a burrice que fez, recuou para tentar se salvar. Só que é tarde demais. O governo americano está pronto para dar o troco. Alexandre Garcia mostrou as informações que a velha mídia esconde do povo. Os togados do STF estão mais frágeis do que ovo no meio da multidão e o fim do consórcio corrupto se aproxima. Te convido a assistir ao vídeo até o final para entender melhor sobre o que estou falando. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Ele está no mesmo lugar e está no lugar certo, ele não está dizendo nada além do óbvio. Leis estrangeiras não valem no Brasil, nunca valeram, nem vão valer, não valem. Leis brasileiras são feitas para defender os direitos dos brasileiros, né? Tratados, acordos internacionais, né, são para valerem no Brasil, tem que passar pelo Senado. E, se for o caso, passar pela verificação pelo Supremo se são constitucionais, se encontram abrigo na Constituição brasileira. Isso é óbvio. Eu não sei por que estão se surpreendendo com isso. Ele está dizendo o óbvio. Lei americana vale para os americanos. Lei brasileira vale para os brasileiros. Vamos dar um exemplo, né? O Banco do Brasil que paga o contra-cheque de um ministro atingido pela lei Magnitsky. Ele continua mantendo a conta do ministro. O governo americano não pode fazer nada aqui no Brasil. Mas lá ele faz. O Banco do Brasil tem filial dos Estados Unidos? Tem. Tem ações na Bolsa de Nova York? Tem. Tem contratos com os americanos? Tem. Tem recebimento de serviços digitais, de satélite, para funcionar como banco? Tem. Então, isso está na soberania deles e não na nossa, né? Por causa disso, as ações do Banco do Brasil caíram 6% hoje. Dos bancos em geral caíram também. Na suposição de que os bancos brasileiros não fariam nada para evitar sanções nos Estados Unidos, que vão os atingir aqui. Essa é a questão. Vocês têm noção da vergonha que o Flávio Dino acabou de passar? Que vexame! Eu, sinceramente, acho que ele acabou de superar a vergonha do Alexandre de Moraes quando teve o seu pedido de colocar os foragidos do 8 de janeiro na Interpol e quando teve rejeitado o seu pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio na justiça espanhola, dizendo que era uma perseguição política. E supera também a vergonha do Barroso, dizendo que a Venezuela é uma ditadura de direita. Flávio Dino superou todas as vergonhas. Foi um nível de vergonha pior do que quando ele foi sentar no banco e o banco caiu e ele derrubou todo mundo. Ontem Flávio Dino deu uma de grandão, o fodão. Não, eu vou acabar com a Magnitsky. A China não conseguiu, a Rússia não conseguiu, mas eu vou conseguir. Aí ele vai lá e solta uma decisão tentando enfiar ali no meio da decisão a impossibilidade de qualquer entidade brasileira financeira, qualquer empresa brasileira acatar a Magnitsky, né? Que suspensão de contas só poderia acontecer com a aprovação do STF. Cara, isso causou um rebuliço tão grande. Só para você ter uma ideia, as ações dos bancos hoje começaram a despencar de uma forma nunca vista. Os bancos entraram em desespero. Eles devem ter ligado para o Lula e falar assim: irmão, pinguço, dá um jeito nesse jagunço seu aí, porque ele tá falindo os nossos esquemas, cara. Como é que eu vou passar? Não vai sobrar nem dinheiro aí do roubo dos aposentados desse jeito. Lula deve ter ligado pro Flávio Dino, porque não tem outra explicação. Flávio Dino vai lá e arrega vergonhosamente. Assiste aí. Gente, olha só, notícia que acaba de chegar, vou trazer para vocês uma nova decisão do ministro Flávio Dino, decisão complementar à de ontem. Contexto, ontem ele disse, basicamente, numa decisão sobre Mariana, que leis estrangeiras não podem ser aplicadas imediatamente no Brasil. Hoje saiu uma nova decisão e há um ponto aqui que ele explica, diz o seguinte, que quais são os limites à eficácia das decisões emanadas de outros países. Ele diz: referem-se exclusivamente àquelas proferidas por tribunais estrangeiros que exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional,
preservada a jurisdição obrigatória de tribunais internacionais, uma vez reconhecida pelo Brasil, e os efeitos imediatos dessa decisão. E aqui ele também diz o seguinte, que a decisão de ontem não tem a Magnitsky citada oficialmente, mas tem novos pontos de contato. E aí, então, ele presta um esclarecimento, dá um recado e lembra que, por exemplo, não são todos os tribunais internacionais que não podem fazer uma decisão de aplicação imediata. Ele lembra que tribunais de direitos humanos estão, sim, dando decisões e o Brasil as aplica de imediato. Tem vários recados nisso, porque de forma ali... na entrelinha, o que ele quer dizer é que não são todos os tribunais, não é uma questão que vai inviabilizar, e sim as questões como direitos humanos e outras que realmente podem ter uma aplicação direta, essa aplicação direta vai acontecer. É um novo despacho para esclarecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ingerência o Brasil não deve aceitar e tem na Constituição essa garantia de soberania. Já outras decisões de tribunais estrangeiros que significam proteção de direitos, essas sim vão valer de forma absoluta e sem nenhum problema. Você entendeu? Tem que soltar um documento extra hoje, um despacho, para explicar que a decisão dele de ontem não falava da Magnitsky. Não era. Não, desculpa, gente, eu não estava falando da Magnitsky, não. Lembrei do Lula comemorando que pela primeira vez na história deste país tínhamos um ministro... Eu não consegui me lembrar, eu começo a tossir. Colocaram um ministro comunista no STF. Comunista arregão. É aquela coisa, né? Não se fazem mais comunistas como antigamente. Antigamente os comunistas eram os bichos duros, assim, morria pela causa. Hoje é só receber um telefonema do Pinguço que volta atrás. Que vergonha. Parabéns, Flávio Dino, você ganhou o troféu de maior vergonha da história da nossa Suprema Corte. Uma concorrência difícil, hein? Superou Moraes e Barroso. A gente aqui no Conversa Timeline, muitíssimo obrigado pela atenção. Estou lendo aqui todas as suas postagens sobre mais esta loucura de um ministro do STF, Flávio Dino, inventando de barrar a lei Magnitsky. Marcília, desculpa, é aquela história. Explique, por favor. Obrigado mais uma vez pela participação. Tudo bom, Lacombe? Cumprimento a você, a todos, toda a audiência. Prazer estar aqui. De fato, acho que é a primeira vez que eu participo do programa de vocês, sempre uma honra. Olha, eu acho que o Dino, a gente precisava explicar, não para o público, né? É incrível, que eu acho que o público já entendeu. Quem não entendeu são os ministros, eles não conseguem entender, é uma coisa impressionante. Eu não sei se é uma prepotência que os coloca num pedestal completamente... corroído, né? Porque é um pedestal que cada vez mais se torna, que os blinda menos, mas ou se é realmente algum tipo de estratégia que a gente tem dificuldade de alcançar. Mas eu creio que a decisão do ministro Dino equivale a uma decisão proibindo terremoto no Japão, por exemplo, uma decisão proibindo que chova amanhã, que faça frio em São Paulo. Creio que seja isso. Né? Não faz o menor sentido, é tentar conter com uma canetada algo que é incontível. E o ponto é esse, a Magnitsky, né, é uma decisão, como o ministro Dino menciona, né, que as leis ou decisões estrangeiras, elas não teriam eficácia em solo brasileiro por atos de brasileiros. Certo, mas não é isso que é a Magnitsky. A Magnitsky, ela atinge os Estados Unidos, o território norte-americano, as empresas norte-americanas. Elas têm um efeito nas empresas brasileiras e nos sancionados. Esse efeito é extraterritorial, não é ela que é extraterritorial. Então, ela pega essas empresas e impede essas empresas de norte-americanas de negociarem com empresas brasileiras e de prestarem serviços para sancionados brasileiros. Então não tem como a decisão do ministro Dino fazer efeito, porque ele não pode nem impedir que os Estados Unidos lidem com as suas próprias empresas dessa ou daquela forma, e nem impedir que as empresas brasileiras dependam negocialmente das empresas norte-americanas. Esse é o problema.